Milhões de brasileiros estão endividados e o governo federal criou um programa chamado Desenrola Brasil, que é para auxiliar cidadãos que recebem até 2 salários mínimos mensais a regularizarem suas contas. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Amanda Pinheiro, que vai explicar com a participação de um especialista como é que funciona esse programa, de que forma esse programa vai ajudar essas pessoas a estarem com o nome limpo, o que também é algo importante, não é, Amanda? Porque além de você não conseguir pagar a sua dívida, quando você está com o nome sujo, você tem uma série de consequências no mercado, né? Exatamente, Márcio, uma série de restrições são causadas por conta do endividamento. Segundo informações do Ministério da Fazenda, cerca de 1,5 milhão de brasileiros estão aí endividados. E para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar no nosso quadro Na Ponta do Lápis de hoje com o contador e educador financeiro Ailton Ramos. Ailton, muito obrigada pela sua participação aqui conosco no Bom Dia Pará. Ailton, esse programa lançado pelo governo federal, o Desenrola, né? Ajuda os brasileiros, é uma situação aí que, segundo eles, pretende auxiliar pessoas que ficaram endividadas durante a pandemia, que têm dívidas de até R$ 5.000. Bom dia, Amanda. Bom dia ao nosso telespectador. Perfeito que é a sua colocação quando você fala que, na realidade, isso vem atender principalmente aqueles que ficaram endividados no período da pandemia. Então, só para a gente fazer um contexto aqui, na época da pandemia, a gente chegou a ter uma taxa Selic de 2%. Mesmo com a taxa Selic de 2%, o crédito estava muito difícil, porque quem emprestava o dinheiro pensava assim, bom, eu posso emprestar, mas posso não receber. Então, o risco é muito alto. Então, mesmo com a taxa baixa de juros, o risco era muito alto de receber, então era difícil de você conseguir dinheiro emprestado. Mesmo caro, é melhor ter o dinheiro emprestado. Então, aí as pessoas ficaram, né, sem dinheiro para pagar suas contas e começaram a ser inadimplentes. E aí, só para a gente fazer uma observação também, existe uma diferença entre o endividamento e a inadimplência. O endividamento é todo mundo que tem dívida. Todos nós que temos alguma dívida, vai vencer até, somos endividados, né? Agora, a inadimplência é quando você tem uma dívida vencida. E aí, nesse sentido, o governo, por meio de uma MP, que é a MP 1176, criou o programa Desenrola Brasil, que é exatamente para desenrolar essas pessoas que estão inadimplentes. E aí o governo, né, por meio de um estudo lá do Ministério da Fazenda, diz que esse programa ele vai atender mais ou menos 70 milhões de pessoas. E essas pessoas, elas estão divididas em duas faixas. A faixa 1, que são aquelas pessoas que ganham até 2 salários mínimos e estão inadimplentes aí com dívidas de até R$ 5.000. Né? E aí também tem que estar cadastrado lá no CAD único, no cadastro único. Essas pessoas, elas giram em torno aí de 43 milhões de pessoas. Você tem aí 50 bilhões de dívida para renegociar. Né? Essas pessoas também, ao aderirem a esse programa, elas vão ter que passar, por exemplo, por um processo de educação financeira. Vai ter uma plataforma específica, né, que o governo vai lançar provavelmente em julho para fazer toda essa tratativa. E ainda que essas pessoas, né, que vão participar do programa, participarão do programa, que elas não consigam quitar dívidas, elas serão amparadas, né, pelo Fundo de Garantia de Operações. Isso, na realidade o que acontece? Esse FGO, que é o Fundo de Garantia de Operações, na realidade ele é um fundo para garantir, para dar uma estabilidade para o credor, que é para aquela instituição financeira que vai emprestar o dinheiro para o devedor pagar a sua dívida. Então, vai ter lá um leilão. Esse leilão, os credores vão dizer assim, olha, eu dou tantos por cento de desconto de dívida, eu estou dando tantos por cento de desconto de dívida, eu estou dando tantos por cento de desconto de dívida. E aí o devedor ele vai negociar a sua dívida. Ou ele vai negociar à vista, ou ele vai negociar parcelado. E aí vai ter uma instituição financeira que vai fazer essa negociação. A taxa de juros chega em torno aí de 1,99% ao mês. Então, a instituição financeira vai emprestar o dinheiro para o devedor para ele fazer a quitação da sua dívida. E qual é a garantia disso? É exatamente a garantia do FGO. Ou seja, o governo vai estar garantindo, né, caso o devedor não pague, vai estar garantindo para o credor. Ailton, só para a gente entender um pouquinho, esse programa ele é direcionado aos bancos. Quais tipos de dívidas, por exemplo, empréstimo, financiamento, estão incluídas? Basicamente você tem aí 3 tipos de dívida. Dívidas de contas de consumo, conta de energia, água, telefone. Você tem as dívidas bancárias e você tem as dívidas de loja.
Basicamente são esses 3 tipos de dívida que estão abarcadas aí nesse programa. Cartão de crédito se inclui também nessa modalidade? Se inclui também. Ailton, as pessoas que não têm essa educação financeira acabam gastando um pouco mais, elas se enquadram nessa questão do endividamento. Existe alguma orientação para que essa pessoa procure o Ministério, procure o programa para se inscrever e faça de fato, né, essa educação financeira para sair desse quadro de endividamento que às vezes vira uma bola de neve, né? A pessoa sai, volta e segue a endividada. Perfeito. Acho que a dica principal para quem quer sair de um processo de inadimplência, tendo em vista que o maior ativo que a gente tem é o nosso nome. Então, quando a gente está inadimplente, você está lá com o seu nome negativado, né, você fica sem nome limpo na praça, né, que é o termo que a gente usa. Então, o principal é ter o planejamento, para que a gente possa fazer algumas renúncias específicas ali, para que a gente possa limpar o nosso nome. Agora é importante entender que as orientações principais ainda vão vir do governo, porque isso deve estar entrando em vigor, esse funcionamento da SMP por meio do programa Desenrola Brasil deve estar entrando em vigor lá em julho. Então, aí sim, vão ter a plataforma explicando como é que vai ser direitinho, o processo, tudo, o cadastro ali na plataforma, para que o devedor possa fazer esse cadastro ali. Agora, eu acho que o ponto mais importante para mim é exatamente a questão da educação financeira que o governo coloca, porque aí ele não está tratando só o efeito, o paliativo, né? Ele está tratando a causa, que é exatamente pegar aquelas famílias e dar um conhecimento sobre finanças, sobre educação financeira, para que isso não volte a acontecer novamente. Aí eu até fiz uma conta. Se você tem uma dívida de R$ 1.500 e conseguiu desconto de 500, a dívida final ficou em 1.000. Você vai financiar isso em 60 vezes, vai dar uns R$ 28 por mês, 60 parcelas de R$ 28, e no final das contas você vai pagar 1.720 alguma coisa. Então você vai pagar aí 72% de juros ao longo dos 5 anos. Acessando essa plataforma do governo é uma das formas de aderir ao programa. Isso, é a forma principal que você tem para aderir ao programa. É a plataforma que vai te dar todo esse direcionamento. O Márcio tem uma pergunta lá do estúdio. Márcio. A gente tem a participação aqui, Amanda, de uma telespectadora, que ela comenta o seguinte: ela tem dívidas com 2 instituições financeiras, um banco e uma outra instituição. Ela quer saber se nesse caso também ela pode ter acesso a esse programa do governo para renegociar sua dívida? Ela pode sim, Márcio. Aí tem que ver a faixa, né? Porque na faixa 1 eu tenho dívidas até R$ 5.000 para quem ganha até 2 salários mínimos. Na faixa 2, aí eu tenho uma outra faixa, e essa faixa 2 o governo já não dá garantia para quem vai emprestar o dinheiro. Essa é a diferença. Márcio, mais uma pergunta dos nossos telespectadores? Quando fala de renegociar a dívida, todo mundo obviamente se interessa bastante. O Alex, ele quer saber se nesse programa também estarão incluídos pessoas que são microempreendedores individuais, os chamados MEIs. Também há alguma iniciativa para essas pessoas ou não? O foco principal do programa são as pessoas físicas, né? E o MEI acaba se enquadrando ali, porque no final das contas é o CPF. O crivo principal é você ter o quê? É você ganhar até 2 salários mínimos, né, e ter dívidas até R$ 5.000, para se enquadrar na faixa 1. E na faixa 2, acima disso, porém não tem a garantia do governo para o credor. Tá certo. Márcio, só destacar aqui que embora o programa seja ampliado para bancos, empresas varejistas de serviço público, bem como as concessionárias de energia elétrica e também de água, elas não são obrigadas a aderir a esse programa. Tem mais pergunta aqui, certo, viu, Amanda? Certo. Mais pergunta? Tem sim. Vamos fazer então? A gente tem a Fernanda aqui, ela tem uma pergunta específica. Vamos ver se a gente consegue responder, tirar essa dúvida dela. Ela quer saber o valor da dívida que vai ser negociado. Vai ser em cima do valor principal, o valor cheio com juros, aí vai ser dado desconto. Ela quer saber se vai funcionar mais ou menos assim a respeito desse programa. Perfeito, boa pergunta. Bom, primeiro vai ser feito um leilão da dívida, né, dizendo assim, olha, eu posso dar tantos por cento de desconto. Ok, eu posso dar 30% de desconto, não é no valor principal, é no total
que você está devendo. No caso, o principal, os juros e multas ali. Você vai dar esse desconto, vamos supor que você tem uma dívida de R$ 1.500, juntando tudo, o principal e os juros. Aí o credor ali vai dizer assim, olha, eu vou te dar um desconto de R$ 500, e aí o financiamento vai ser feito em cima desses R$ 500. Pode ser pago à vista ou financiado em até 60 parcelas com juros de 1,99% ao mês, e o principal, não terá IOF nessa operação. Então é realmente uma negociação, uma renegociação com esses credores, né? E com essas pessoas endividadas. A gente espera que o programa dê certo e consiga tirar tantos brasileiros dessa zona aí de financiamentos, de endividamento, que é muito importante para que as pessoas consigam voltar a ter o nome limpo, consigam voltar a ter poder aquisitivo. Márcio. É isso, Amanda. Muito obrigado pelas informações e como o seu entrevistado destacou, além, obviamente, de socorrer as pessoas que estão no sufoco nesse momento, que não conseguem pagar suas contas em dia, é importante a educação financeira, para que você não retorne para aquele estágio de endividamento, que é muito preocupante para as famílias. Então, por isso que o nosso quadro existe também, para te orientar, trazendo informações com especialistas aqui orientando sobre finanças. Obrigado, Amanda, e também agradeço ao seu entrevistado que participou hoje aqui no quadro Na Ponta do Lápis.